Olá, como nós vimos nessa série de vídeos sobre transferência e contra-transferência, compreendendo que a transferência tem a ver com essa relação, essa transferência do desejo, do amor do paciente em relação ao analista, e a contra-transferência, essas reações do analista em relação à relação transferencial do seu paciente com ele mesmo. Bom, por um lado, nós falamos lá desde o início dos vídeos anteriores sobre transferência positiva e transferência negativa. É importante avaliarmos o lugar dessa transferência positiva e dessa transferência negativa, entender de que fato e que lugar essas transferências ocupam. Acho que sempre que elas aparecem na forma de agressividades, de violência, de ameaças, nós estamos falando sim de uma transferência negativa, algo que nós deveríamos estar um pouco mais atentos, já que isso pode não ter muito proveito para a proposta terapêutica. Inclusive, diz-se comumente entre os psicanalistas que quando nós observamos esse comportamento transferencial negativo do paciente em relação ao analista, que a gente se dá conta que esse para-analítico, ele não evolui, esse para-analítico, essa aliança, de fato, ela acaba não acontecendo. Talvez esse seja um dos momentos mais oportunos e adequados para transferir esse paciente para um outro colega, para um outro analista. É claro que nós não pretendemos fazer isso a todo momento, mas a gente precisa entender também o lugar dessa transferência. Por outro lado, o paciente acaba exigindo muito do seu analista, num processo transferencial, que ele o compreenda, que ele seja mais do que seu analista, que ele seja seu amigo, seu confidente, que ele seja uma pessoa que se importa com ele, uma pessoa que de fato se interessa pelas suas histórias, que tem curiosidade de conhecer a sua intimidade, as suas vivências. E aí fica a reflexão se de fato essas exigências que surgem num processo transferencial do paciente em relação ao analista, de fato são adequadas ou não, Já que nós não somos conselheiros, não somos coaching, não somos amigos, não podemos ou não deveríamos ser amantes ou um par sexual do nosso paciente. Então é importante que nós também entendamos o limiar, o limite do nosso acionar, do nosso trabalho como terapeutas, como analistas, como psicanalistas, vamos falar dessa forma, Traduzir em todas as palavras possíveis, já que é claro que existe, de alguma forma, esse grau de exigência dos pacientes em relação aos analistas. Por outro lado, o próprio setting analítico, ele traz inovações. Nós vivemos num tempo em que as tecnologias das informações, elas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Hoje, não atendemos apenas na clínica presencial, que seria o setting presencial, o setting clínico, mas nós atendemos também através do setting online, através das videochamadas, das videoconferências ou de outras formas de interação que são virtuais. E aí acontece algo muito interessante, já que dentro do setting presencial, o nosso paciente deveria ser convidado a se sentar ou a deitar, a repousar sobre o divã, para que passe pelo processo terapêutico, pela terapia psicanalítica. E no setting virtual é muito comum que os pacientes estão o tempo todo nos olhando, nos observando, nos acompanhando, inclusive questionando: para onde vai o teu olhar? Para onde você está olhando? Como se nós estivéssemos que estar todo o tempo com os olhos fixos no nosso paciente. E aí vem um grande equívoco, porque para o processo de atenção flutuante, essa escuta flutuante que nós aprendemos com o método psicanalítico, eu não preciso estar o tempo todo olhando para o meu paciente, para cada expressão, para cada gesto, para cada microexpressão desse paciente, já que esse olhar, essa identificação, inclusive através da linguagem corporal, pode dificultar realmente essa escuta flutuante
e o acesso aos conteúdos inconscientes desse paciente, que a gente trabalha de alguma forma em buscar esses conteúdos e devolvê-lo ao nosso paciente. Então, existe essa demanda de que ele nos veja e que ele se dê conta que a gente também está olhando para ele. Então, esse é um outro ponto, um outro obstáculo que nós acompanhamos hoje na atualidade em relação ao tratamento psicanalítico, né? A própria terapia no ambiente virtual, no setting virtual, como nós chamamos, e isso representa para nós, claro, acaba existindo aí uma relação transferencial não muito positiva, não positiva para o terapeuta, muito menos também para o próprio analisando, mas que nós precisamos aprender a forma de manejar e de conduzir tudo isso. Então fica aí mais uma dica, mais uma sugestão em relação à essa relação transferencial e a própria contratransferência, já que demonstrar para o outro que você está o tempo todo atento aos seus gestos, ao seu olhar, a tudo isso não é tão importante. E talvez seja muito mais importante destacar e orientar desde o início para o seu paciente de que você exerce, através da psicanálise, uma escuta diferente dessa escuta que eles estão acostumados em outras abordagens, em outros tipos de propostas terapêuticas ou de psicoterapias. É isso.